Olá, gente linda, gente boa, meus queridos caminhantes estelares. Vou te chamar assim porque a gente vai começar essa segunda sequência aqui de vídeos do Lourenço Prado e eu quero falar para você que é caminhante estelar. Sabe por quê? Porque você é um ser divino, um ser espiritual. O universo é nosso, né? O universo é o nosso lugar. A Terra é só um lugarzinho de passagem, né? De experiência. Então você é um caminhante estelar. Se você se conectou aqui com esse vídeo, se você se conectou aqui com o estudo que a gente fez antes, se você está conectado comigo lá no Instagram, você é um caminhante estelar e é a você que eu dedico mais essa sequência de estudos aqui do Lourenço Prado e tudo que a gente vai fazer em breve. Presta atenção, fica conectado que a gente vai ter muita novidade. Você chegou aqui agora, esse é o primeiro vídeo da sequência de vídeos do livro Alegria e Triunfo de Lourenço Prado. Como eu digo, eu sempre respeito a ideia, o entendimento, a fala do autor, mas aqui eu vou, em alguns momentos, por ser metafísica há muitos anos, eu vou procurar ajudar você entregando algumas chaves para que você consiga compreender melhor o que ele quis dizer. Muita gente que lê os livros de metafísicos, às vezes não consegue compreender porque não tem as chaves de entendimento, né? E ele é muito claro onde estão essas chaves de entendimento, né? Se você assistiu aí a última sequência de vídeos, né? A série lá do Equilíbrio e Recompensa, você vai saber que essas chaves, onde estão essas chaves, ele vai falar delas aqui de novo e eu vou compartilhar com você um pouco, né, sobre esse conhecimento. Mas você que chegou aqui agora, se você não sabia de nada disso, você pode assistir a sequência anterior. E é isso, né? Curte aí, né, esse vídeo, se inscreve no canal, fica ligado aqui porque vem muita novidade por aqui. A gente vai ter uma série de coisas aí que vocês vão gostar, fica ligado. Vamos começar nosso estudo? O estudo de hoje, tananã, nosso estudo de hoje aqui se chama A Vida é um Jogo. É o primeiro capítulo do livro, se chama A Vida é um Jogo. Então, para mim foi um capítulo assim muito forte, muito didático, muito surpreendente e você vai concordar comigo no final desse estudo. Presta atenção aí comigo, ó. Ele começa, né, eu peguei uma frase desse texto para poder inspirar aqui o nosso estudo. Ele fala assim: a imaginação é o tesouro da mente, de Lourenço Prado. A imaginação é o tesouro da mente. Então ele vai falar, entre outras coisas, também da imaginação. Então, presta atenção aí. Aprendemos que a vida é uma luta. Porém, para alguns sábios, a vida é um jogo. E a gente vai aprender sobre esse jogo da vida. Na verdade, a gente só sofre porque a gente não conhece as regras, a gente não conhece o território, a gente não conhece as armas, os instrumentos que a gente tem. Nesse texto, nesse estudo de hoje, você vai aprender tudo isso. Presta atenção. E para sair como um vencedor nesse jogo da vida, é preciso conhecer as regras da sua execução, expostas com admirável clareza aonde? Na Bíblia. A história das chaves que eu te falei. Se você não tiver chaves de entendimento, você não vai conseguir aprofundar e entender aqui. Onde estão essas chaves de entendimento? Na Bíblia. E ele vai aqui apresentando ao longo do texto onde você vai começar a entender um pouco mais a respeito disso. Jesus Cristo nos ensinou que é um grande jogo de dar e receber. Ele disse que a vida é vamos dizer assim, em termos genéricos, a gente vai dizer que o Cristo mostrou que a vida é um grande jogo. Jogo de quê? De dar e receber. Aquilo que o homem semear é o que ele colherá. Isso é dar e receber. E aqui você precisa ter atenção. Tenha atenção às suas sementes, já que é um jogo de dar e receber. O que você está dando? O que você está semeando? Será que você está semeando coisas carregadas de ódio, de medo, de preocupação, de ansiedade? Essas são suas sementes e é o que você vai colher. Tudo que está decorrente disso, tudo que é decorrente disso, é o que você vai receber. Então vamos pensar melhor aqui a respeito disso. Mestres da antiguidade ensinaram também sobre a imaginação. O quanto essa faculdade desempenha um papel importante no jogo da nossa vida. Guarda com toda diligência o teu coração, ou como ele diz aqui, ou a imaginação. Então ele diz que o coração é o berço dessa imaginação. Que coração é esse? É o órgão? Não, é a mente divina que se expressa nesse campo eletromagnético do coração. Eu já falei sobre isso lá no meu stories no Instagram. Se você não segue, me segue no Instagram,
Segue aí, eu vou botar aqui o ID para você seguir, porque todos os dias lá no Stories eu dou aulas, eu explico coisinhas assim, mais específicas, né? E acaba rendendo aí 2, 3 dias de explicações pelos Stories, todos os dias. Então vai lá me seguir. E aí ele fala assim, guarda com toda a diligência o teu coração ou a imaginação. Está em Provérbios 4:23. De fato, tudo aquilo que imaginardes cedo ou tarde se expressará em vossos negócios e na sua vida. O que você anda imaginando sobre a sua vida e ao seu respeito. Pausa o vídeo aí, escreve, pensa e escreve. Assim, para jogar com êxito a partida da vida, é preciso educar-lhes a sua faculdade imaginativa. A faculdade imaginativa, ela pode ser treinada, ela pode ser desenvolvida, é isso que ele está dizendo, né? Então, se a sua faculdade imaginativa for educada para imaginar somente o bem, realizará em sua vida todo o desejo justo do vosso coração. Então, se você for treinado a imaginar apenas coisas boas, é só isso que vai acontecer na sua vida. Será que alguém aí quer isso, hein? Quem quer? A imaginação foi apelidada de tesouro da mente. Ela está sempre cortando. E esses cortes, né, vão criando a realidade que você vai encontrar na sua vida. O que isso significa, esse cortar? É como você retirar... Sabe quando você faz um recorte, você viu uma coisa bonita num cenário, numa revista tal, e você recorta aquilo e vai colar numa folha, numa cartolina para ficar olhando. Isso é o recorte. A nossa imaginação faz isso. Por quê? Quando ela foca em alguma coisa, ela está detalhando isso, ela está criando essa imagem, né, em 3D para a nossa mente. Então isso é um recorte. Então a nossa imaginação, ela está o tempo inteiro fazendo recortes da realidade que a gente quer viver. A questão é, como o nosso subconsciente não sabe direito o que é bom ou ruim, ele não sabe. Se você gasta energia imaginando, fazendo recortes de coisas negativas, né? Medo de morrer, medo de ficar pobre, preocupação, e se eu fui demitido, e se aconteceu pior. Se você ficar pensando nisso, o que vai acontecer? São recortes que você está fazendo, usando a sua imaginação, gastando energia, usando isso na sua imaginação, você está dando, você está semeando, você vai colher exatamente semelhante, né? Ninguém planta laranja e colhe maçã. Então vamos lá, preste atenção nisso que é muito importante, tá? Como educar essa faculdade imaginativa? Ele dá dica aqui, ó. Você deve adquirir conhecimento da sua mente. Conhece-te a ti mesmo. Você precisa entender o terreno, a mente é o seu terreno, é o seu território nesse jogo da vida. Você precisa conhecer a estrutura dessa mente. Então ele diz assim, a sua mente ela é formada de 3 departamentos. O subconsciente, o consciente e o superconsciente. O subconsciente é simplesmente uma força sem direção. E ele compara essa força sem direção com a eletricidade. A gente tem eletricidade na natureza, né? Quando tem lá os raios e tudo mais, não tem direção. A gente é que dá direção para a energia elétrica, não é? A gente é que coloca em fios e faz aí ela ser conduzida e tal, para ela ter utilidade pra gente, porque ela livre na natureza só destrói, né? Assim, o subconsciente é assim também. Se você deixar ele solto, né? Ele é uma energia sem direção. Ele vai criar exatamente o que você está entregando. Ele vai te entregar exatamente isso. Então ele fala assim, é como a eletricidade, ele executa mais coisas de acordo com a direção recebida, não tendo força intuitiva. Então, o subconsciente ele não tem força intuitiva, ele apenas devolve aquilo que ele recebe. Se ele está recebendo da mente consciente, ele vai devolver o que ele está recebendo. Se ele recebe do seu superconsciente, ele vai devolver o que está recebendo do superconsciente. É isso que você precisa entender. É como se ele fosse um executor. Apenas isso. Ele não julga, ele apenas executa. Ele não questiona, ele executa. Beleza? Então ele fala assim, ó, aquilo que sentes profundamente em seu íntimo, imaginas com clareza, é impresso em seu subconsciente e executado em todos os detalhes. E aí, o que você pensa no seu subconsciente, o que você sente no seu íntimo, né? Aquela imagem que você traz e que você sente no seu íntimo, o seu subconsciente executa, ele traz a realidade, tá? Então, ele agora vai explicar o que é a mente consciente. A mente consciente foi denominada pelos psicólogos antigos como a mente moral ou carnal. A Mary Baker Eddy, que é uma grande metafísica, né, minha mentora, ela diz que a mente consciente é a mente mortal, porque ela é que
induz a nossa mente, né, que ainda está submetida, né, às questões dos sentidos, a acreditar que nós fomos criados para morrer, que nós fomos criados para o sofrimento, que nós fomos criados para o não merecimento. Ela faz com que a gente esqueça que somos imagem e semelhança do Criador. Então, é por isso que ela chamava de mente mortal. Essa mente consciente, ela é a sua mente exterior e vê a vida apenas como parece ser. Ela vai traduzir a realidade a partir do que ela enxerga, a partir do uso dos 5 sentidos, ok? Então ela é limitada, né? Ela é extremamente limitada. Essa mente, ela vê a morte, ela vê o desastre, ela vê a moléstia, ela vê a pobreza e toda espécie de limitação e grava as imagens dessas coisas no subconsciente. É o consciente, através dessas coisas que ele vê, que parecem ser, traduzindo isso, que excita, né, emocionalmente a pessoa, isso traz essas emoções, pegam essas informações, né, elas ficam marcadas como importantes, isso é semeado no subconsciente. E o subconsciente, como ele não julga, ele apenas devolve aquilo como realidade. Então preste atenção. A mente superconsciente é a mente divina manifestada em você. A mente superconsciente é a mente divina manifestada em você, sendo também a região das ideias perfeitas. Nela se encontra o modelo perfeito, de que fala Platão, o esboço divino. É na mente superconsciente que está aquele que é a imagem e semelhança do Pai. Aquele que é o Filho amado. É lá no superconsciente que você acessa essa realidade. Então preste atenção. Existe um lugar que deveis ocupar e que ninguém mais pode ocupar. Algo que tenha a fazer e ninguém mais possa fazer. Na sua mente superconsciente existe um desenho perfeito no plano da sua vida. Talvez tenha atravessado em sua consciência como um ideal inatingível, alguma coisa tão boa que lhe parece impossível de ser real. Essa é a sua predestinação comunicada à sua consciência num clarão momentâneo pela inteligência infinita que reside dentro de você. Então aqui eu tenho que fazer um parêntese. Por quê? Ele fala que quando você acessa essa superconsciência, você tem lampejos daquilo que você realmente veio fazer aqui. Eu costumo dizer que essa questão da missão e do propósito, a gente é atraído para isso, mesmo que a gente não tenha consciência. Muitas vezes a questão da missão e do propósito, a gente já está vivendo, tá? Já está executando, já está vivenciando isso e só não tomou consciência, só isso. E o que eu quero dizer a você, se você tem aquela visão de que a missão e que o propósito, alguém nesse planeta tem condições de dizer a você o que você veio fazer, você está enganado. Como eu disse, missão e propósito são coisas ligadas ao seu espírito. E se é coisa ligada ao seu espírito, só você pode ter acesso a essa informação. E essa informação você só consegue mergulhando profundo em você. Nesse ponto, está correto o que ele está dizendo, né? Aqui. Porque você precisa buscar dentro de você essa comunicação com o seu superconsciente e ele vai apresentar para você a sua jornada. Ele vai mostrar para você o impulso que a sua alma tem para concretizar coisas, para realizar determinadas atividades. E é aqui que você descobre o seu propósito, é aqui que você descobre a sua missão. Ela não vem de fora. Você pode fazer exercícios para mergulhar dentro de si e trazer essa resposta de fato, tá? Se você teve um impulso e resistiu ou ignorou esse impulso, seguindo um caminho que sua mente consciente planejou, certamente, mesmo que tenha realizado conforme o seu planejamento, você tem se sentido infeliz. Então você vê aquelas pessoas que às vezes alcançaram patamares profissionais assim, extremamente elevados, e elas não veem sentido naquilo, elas se sentem vazias. Por quê? Foram pessoas que planejaram, que realizaram aquele planejamento, mas que aquilo não estava de acordo com o que a alma estava pedindo, aquilo com que está, né, para ser expresso através daquela pessoa. Então, às vezes, ela chega num patamar extremamente elevado, principalmente em termos de carreira, né, e não vê propósito naquilo, sente um vazio, aí acaba mudando tudo, né, muda toda a trajetória. Eu passei por isso, né, eu me formei em Direito, não era o que eu queria, de fato, né, nunca foi algo que meu pai queria, não era o que eu queria. Então, quando eu abandonei tudo e fui seguir o que eu gostava, aí sim, eu me
encaixei, né? Levei um tempinho ainda para reconhecer esse caminho, essa jornada, mas foi lindo quando eu reconheci essa jornada. E agora eu tô aqui, né? Fazendo o que eu gosto, né? E ainda decidi voltar para a faculdade para fazer um curso que estava mais adequado ao que eu gosto, né? Então isso para mim tem sido um renovo, sabe? O voltar ao que eu realmente preciso e vim fazer aqui. Então, isso me deixa muito, muito, muito feliz. E eu quero que você tenha essa experiência também. Eu tenho um curso chamado Academia do Propósito, que ajuda as pessoas a descobrir o seu verbo de poder, que está ligado à missão e que também está ligado ao propósito. E a gente usa esse foco de fazer a pessoa mergulhar dentro de si, fazer práticas, trabalhar interiormente para descobrir, né, criar essa comunicação e descobrir o que realmente veio para realizar. É uma dica para você, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição desse vídeo, tá bom? Ele conta aqui a história de uma mulher, né, de uma mulher que foi buscar uma metafísica para resolver um problema, né, dela. E o problema dela era o seguinte, ela queria casar com uma pessoa específica. Ela escolheu um homem, né, vamos dizer assim, e ela queria casar com ele. Então ela foi para a metafísica e falou assim, ó, faz a oração aí, faz as afirmações aí, porque eu quero aquele homem, eu quero casar com ele. Isso fere as leis espirituais, né? Porque as pessoas têm livre-arbítrio, você não tem como manipular a escolha de outras pessoas, né? Isso é espiritualmente inadmissível. Então essa metafísica, ela falou assim, não, o que eu posso fazer é fazer uma afirmação para que surja alguém escolhido divinamente para você. Ou isso, ou algo melhor. E aí essa praticista foi fazer esse tratamento, né? Essa aplicação, né, metafísica para ela. E com o tempo, o que aconteceu? Essa moça desgostou desse rapaz e encontrou um outro que estava muito mais adequado ao que ela realmente buscava. Ela se desencantou do anterior e encontrou o que ela realmente buscava. E aí o Lourenço Prado, ele explica o que aconteceu aqui. Houve sim uma lei da substituição, uma ideia errônea, ela estava com uma ideia errônea, né? Ela foi substituída por uma ideia justa, sem prejuízo ou sacrifício. Certo? Houve essa substituição. Então a gente pode fazer isso quando a gente for fazer as nossas afirmações, né? Lembrando que a afirmação, gente, não é afirmação positiva que você fica apenas repetindo coisas. A afirmação, ela tem a ver com reconhecimento, né? Quando a praticista usou a expressão o escolhido divinamente, ela estava reconhecendo que havia alguém escolhido divinamente para aquela pessoa. Não é uma afirmação apenas, né? Não é apenas você ficar falando um monte de palavra e pronto, tá? Então vamos lá. Jesus Cristo ensinou: procurai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. E indicou ainda: o reino de Deus está dentro de vós. Esse reino é a região das ideias justas, ou do modelo divino. Lembre-se, suas palavras são importantes. Ele disse: pelas suas palavras sereis justificados e pelas suas palavras sereis condenados. A sua mente subconsciente não tem sentido humorístico e as pessoas, pelos seus gracejos, muitas vezes atraem experiências desagradáveis. Então presta atenção nisso aqui. Nem de brincadeira, vou falar aqui na Tia Lê, vai falar um negócio sério para você. Nem de brincadeira fale coisas negativas sobre a sua vida, sobre a vida de outras pessoas ou sobre você mesmo. Nem brincando, nem de brincadeira. Porque às vezes você vai falar alguma coisa de brincadeira, o seu subconsciente ele não tem senso humorístico, é o que ele está dizendo aqui. Ele está ali captando aquilo ali, está num tomzinho de brincadeira, ele assimila aquilo e devolve. E aí ele conta no livro a história de uma mulher que era muito rica, tinha uma casa muito cheia de coisas, e todas as vezes que ela ia arrumar aquela casa, ou ia fazer alguma coisa relacionada à casa, ela fazia reclamando, porque ela dizia, né, que aquela casa dava muito trabalho, e aí ela falava, né, eu preferia morar dentro de uma mala, porque eu não teria tanto trabalho. O que foi acontecendo? Ela falou brincando. E falava brincando, né, nessa hora da raiva, né, nessa hora do aborrecimento. O que aconteceu? Ela foi perdendo todos os bens dela, todos os recursos que ela tinha e foi morar quase que de favor na casa de uma pessoa. Então ela ficou restrita como se fosse uma mala. Esse foi o pensamento errôneo que ela utilizou, o subconsciente simplesmente foi lá e executou. Então presta bastante atenção nisso, tá? Tá reclamando muito da vida, tá fazendo brincadeirinha, né? Aí com as coisas que estão acontecendo, preste atenção, viu? Não passe por isso.
Cuidado com suas brincadeiras. O seu subconsciente não brinca, que não entende isso. Ele não entende o que é brincadeira, ele não entende, ele não julga, né? Ele não sabe o que você está falando que é sério ou que é mentira, ele não sabe. Felizmente, essa lei atua tanto numa direção como em outra. Então, uma situação de necessidade pode ser mudada, transformada para uma outra de abundância. Então, a vantagem é que você pode se transformar. Então, se você falou coisas negativas a seu respeito até aqui e a sua vida está muito ruim, você sabe assim, né? Aprende agora. Você tem a chance de modificar para amanhã. Então comece a modificar agora. Pare de falar as coisas negativas, pare de fazer brincadeirinha sobre a sua desgraça, né? Pare de falar sobre isso e comece a mudar essa condição. E aí ele fala assim, e aqui ele vai começar uma sessão desse texto falando da intuição. E na intuição ele fala o seguinte, ele conta uma história, tá? Ele conta a história de uma mulher que só estava com $8. E ela foi até uma praticista metafísica e perguntou para ela, né, o que eu faço? Eu só tenho esse dinheiro e eu preciso de ajuda. E aí essa metafísica falou para ela, vamos abençoar, né, vamos agradecer e abençoar por esses $8, porque da mesma forma como Jesus multiplicou os pães e os peixes, esse dinheiro também vai ser multiplicado. Aí depois delas aplicarem esse tratamento, né, a pessoa perguntou, o que eu faço agora? Aí a praticista perguntou para ela assim, você tem alguma ideia, veja se vem alguma ideia para você em relação ao que você deve fazer ou para onde você deve ir. Aí a menina falou, bom, eu veio aqui um desejo, né, uma ideia de voltar para minha terra natal. Então ela falou, volte para sua terra, né, e siga esse impulso, essa intuição. Ela seguiu o dinheiro que ela tinha, dava para ela voltar para a cidade dela, então ela voltou. E quando chegou lá, ela encontrou um antigo amigo da família, que era muito rico, e ele começou a ajudá-la. Ela começou a trabalhar para ele e ele começou a ajudá-la. Ela começou a receber e recebeu muito dinheiro desse homem. Então, o que ela está falando, né? E uma das coisas que essa praticista fez foi, além, né, uma afirmação, um reconhecimento, né, espiritual da realidade, que não se restringia aqueles $8, foi o seguinte, que eu quis colocar aqui nesse estudo para você utilizar isso no seu dia a dia, só que você vai colocar o seu nome, tá bom? Então ela falou assim, Espírito infinito, abre o caminho de maior abundância para, aí você vai usar o seu nome, para mim, para quem eu sou, né? Ou se você estiver fazendo para alguém, faça para alguém, né? Então, Espírito infinito, abre o caminho de maior abundância para... Ela é um imã irresistível para tudo o que lhe pertence por direito divino. Então, aqui a praticista está aplicando o tratamento. Você vai transformar isso aqui numa frase que seja para você, tá? Em pouco tempo, essa mulher conseguiu alinhar o que ela estava buscando, né? Alinhar a prosperidade, de verdade. Então, a abundância, ela existe sempre em seu caminho. Porém, só podereis levá-la à manifestação pelo seu desejo, através da fé e da palavra expressa. Então, gente, o superconsciente, ele é a parte da nossa mente que vê o todo, né? Ele vê essa imagem perfeita. O superconsciente é aquele que está conectado com o Espírito Divino em nós. Vamos dizer que é um nível, né, que a gente precisa alcançar para que esse superconsciente imprima no nosso subconsciente essa realidade espiritual, onde tudo está perfeito, onde tudo se ajusta à imagem perfeita, não ao que a mente consciente vê como aparência, tá? É a dica, vamos dizer assim, um resumão disso aqui, dessa história do consciente, subconsciente, superconsciente, é esse. A gente precisa chegar no nível do superconsciente para que essa ideia da perfeição, esse modelo de perfeição se concretize na nossa vida, né? Através do quê? Da impressão do nosso subconsciente, e o subconsciente executar isso como a realidade para a nossa existência. Então ele diz assim, Cristo explicou o seguinte, somos nós que devemos fazer o primeiro movimento. Pedi e vos será dado, procurai e achareis, batei e abri-se-vos-á. A inteligência infinita, Deus, está sempre pronta a executar os seus menores e maiores pedidos. Todo seu desejo, manifestado ou não, é uma prece. E muitas vezes
Ficais admirado ao verdes um desejo realizado inesperadamente. Não importa, se você está pensando, né, lembra aquilo, se você está dedicando energia a uma determinada forma de ver as coisas, se são positivas ou negativas, não importa, elas estão se concretizando, porque é o seu subconsciente que está executando essas ideias, só ele está respondendo às sementes que você está plantando, é disso que ele está falando aqui. Nada se interpõe entre você e os seus ideais superiores, ou todo o desejo do seu coração, senão a dúvida e o medo. Então, nesse jogo da vida, dúvida e medo são os seus inimigos. Fica a dica aí. Quando conseguir desejar sem aflição, todo desejo seu será instantaneamente realizado. Lourenço Prado está falando, hein? Confia. O medo é o único inimigo que tendes. O medo da pobreza, do insucesso, da moléstia, do prejuízo, juntamente com o sentimento de insegurança. Jesus disse: por que temeis, homens de pouca fé? Olha aí, né? É necessário substituir a fé ao temor, pois o medo não é mais que uma fé inversa. É a fé no mal, ao invés de ser no bem. Então, o medo que você sente é uma fé oposta. É uma fé de que o pior está acontecendo, vai acontecer, enfim. Você tem que ter uma fé positiva. Qual é essa fé positiva? A fé no bem. Você sabe que sempre o bem, tudo converge para o bem. Então não importa o que esteja acontecendo, não importa o que a minha mente consciente esteja vendo, eu estou lá no superconsciente focando a minha atenção no modelo perfeito. Qual é o modelo perfeito? Imagem e semelhança do Criador. Qual é o modelo perfeito? O reino dos céus dentro de você. É nisso que você deve focar. E isso vai imprimir no seu subconsciente essa realidade de perfeição, de abundância, de prosperidade. E naturalmente isso vai se expressar na sua vida. É isso. Quando nós colocamos o elemento de medo, a sua mente consciente está hipnotizada pelas aparências, elas incitam em você medo, e isso é o que imprime no seu subconsciente, e ele apenas executa o que está recebendo, tá? O objetivo do jogo da vida é nos levar a ver com clareza o nosso bem próprio e apagar as pinturas mentais do mal. Para isso, imprime em sua mente subconsciente a ideia firme de realizardes o bem. Lembre-se, ao seu lado sempre tem um ouvinte silencioso. Gente, eu achei isso fantástico. Imagina o seu subconsciente como sendo um ouvinte silencioso. E eu completaria aqui. A sua mente subconsciente é um ouvinte silencioso e um executor barulhento. Por que ele é um executor barulhento, Alessandra? Se você olhar a sua vida, se tem conflito, se as coisas não estão felizes ali, né, não estão concretizando, as coisas estão infelizes, né, o seu subconsciente está mostrando a você que qualidade de semente ele está recebendo, que qualidade de pensamento ele tem recebido. Então ele é um ouvinte silencioso e um executor barulhento, porque ele executa, ele cria, ele faz acontecer para que você veja o quanto ele é eficiente. Ele é muito eficiente. Fica a dica. Todo pensamento, toda palavra é impressa nele. Todo pensamento, toda palavra é impressa nele e executada com notável exatidão. Deves romper todos os antigos maus registros da sua mente subconsciente, os registros das coisas que não desejais conservar e fazer outros que sejam novos e belos. É a história da lei da substituição. Você pode mudar a forma de pensar, né? E aqui ele dá uma dica, gente, sobre isso, tá? A gente vai ver um pouquinho mais à frente, ó. Os maus registros do seu subconsciente são os pensamentos de medo, desânimo, ressentimento, ódio e ansiedade. Preste atenção. Pensamentos de medo é sentimento. Pensamentos de desânimo é sentimento. Pensamentos de ressentimento é sentimento. Pensamento de ódio, sentimento. Pensamento de ansiedade, sentimento. Ele chama pensamento, mas ele está falando de sentimento. Se liga no detalhe, ó. Diga em voz alta, com energia e convicção, as seguintes palavras: destruo, apago, pela minha palavra expressa, todo o meu registro da minha mente subconsciente. Voltarão ao pó, ao seu nada original, pois resultam de minhas vãs imaginações. Formo agora novos registros perfeitos por meio do meu Cristo interno. Os registros de saúde, riqueza, amor, perfeita expressão própria.
Você pode até utilizar essa afirmação, de verdade, desde que esses sentimentos anteriores não estejam presentes na sua vida. Se você fizer essa afirmação com ódio, tá? Você está anulando essa afirmação. Se você fizer essa afirmação e continuar ressentido, você está anulando essa afirmação. Por isso que eu digo que você reprogramar as suas emoções, você conseguir compreender, mergulhar nas suas emoções, faz toda a diferença na sua vida. Isso é essencial na sua vida. Você realmente precisa transformar as suas emoções primeiro para poder fazer esse tipo de coisa. Até porque a afirmação não é apenas a declaração. Se você não acredita, se você não sente aquilo como verdade, você não está fazendo nada, você está anulando. O que você tem que fazer? Limpar suas emoções. E aí você vai fazer a afirmação. Como eu já disse no estudo anterior, a afirmação, ela vai passar primeiro pelo reconhecimento. Quando você afirma, né, que você é um ser iluminado, você acredita nisso, quando você afirma que você é próspero, você consegue se ver próspero, você consegue se sentir próspero. Se você não consegue se ver próspero, se sentir próspero, acabou o que você está fazendo. Pode falar aí 500 milhões de vezes que isso não vai fazer impressão na sua mente. O que imprime as coisas na sua mente são sentimentos. Ponto. Enquanto você não se sentir, nada vai mudar, ok? Afirmai que a sua existência é uma expressão dos sublimes princípios da harmonia, amor, verdade e justiça. Afirmai, se eu colocar assim, ó, reconhecei. Reconhecei que a sua existência é uma expressão dos sublimes princípios da harmonia, amor, verdade e justiça, até que essas palavras fiquem perfeitamente gravadas em seu subconsciente e se tornem elementos essenciais dos seus atos. Então lembra disso, afirmar é reconhecer. Enquanto você não reconhecer no profundo do teu ser, de todo o teu ser, nada vai mudar. E aqui a gente encerra o nosso estudo de hoje, desse primeiro capítulo do livro Alegria e Triunfo de Lourenço Prado. Eu agradeço imensamente por você ter estado até aqui. Curta aí esse vídeo se fez diferença. Faça uns comentários aqui embaixo para eu saber se você gostou, se isso fez toda a diferença. E a gente se vê no próximo vídeo. Lembrando que a gente vai procurar aqui colocar vídeos 2 vezes na semana. Esse aqui vai ser uma única vez, mas na próxima semana vão entrar os vídeos já na sequência como deve ser. Eu agradeço imensamente a você. Se você puder compartilhar esse vídeo, convidar os amigos para assistir, eu também agradeço. Então a gente se vê. Tchau e até a próxima.